Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Positive Talks. Aqui nós discutimos estratégias para te ajudar a ser menos ansioso, menos ansiosa, elevando o seu bem-estar nos diferentes papéis da sua vida, usando a psicologia e a psicologia positiva. Eu sou a Vanessa Antunes e estou aqui hoje conversando com a Verônica Ávila, que é psicóloga, graduada pela UFRJ, pós-graduada em gestão de pessoas e gestão de empresas, especialista em psicologia positiva e que atua na área clínica com psicoterapia, desenvolvimento pessoal e de carreira. Hoje o nome do nosso episódio, né, o tema é o seguinte: por que ser o primeiro lugar na sua vida? Por que a gente tem que ser o primeiro lugar na nossa própria vida? E aí, vocês já pararam para pensar sobre isso? E aí, Verônica, o que você nos diz sobre isso? Olha, Vanessa, é um tema polêmico. Primeiro porque quando a gente fala, a gente precisa ser o primeiro lugar na nossa vida, né? A primeira mistura que a gente faz, né, que as pessoas fazem em relação a isso, é da semântica da frase mesmo, né? Que é o seguinte, Uhum. soa como algo egoísta, né? Como algo que você, enfim, parece até que você não se importa muito com os outros. Então, a tendência é a gente mesmo, né, internalizar e ir criando barreiras em relação à Uhum. visão, né, de como se colocar como primeiro lugar na sua vida, né? Esse é o primeiro ponto, né? É a gente pensar nesse primeiro lugar da nossa vida como com foco no cuidado, né? Essa é a intenção, né? A gente fez essa chamadinha assim para poder as pessoas entenderem um pouco o que é esse cuidado, né? O que é ter um cuidado consigo. E aí, esse cuidado consigo, né? Na, na literatura e falando, né, da forma de como a ciência do comportamento, a psicologia trabalha com isso, a gente vai chamar de autocuidado, né? Então, esse cuidado consigo é o autocuidado. Uhum. A gente fala muito, né? A gente sabe, assim, de certa forma, sobre. Todo mundo entende um pouco sobre autocuidado, né? Você fala autocuidado não é uma coisa, uma palavra, né? E um conceito desconhecido para ninguém. As pessoas entendem que autocuidado, né? Auto, que vem de algo voltado para si, e o cuidado, né? Mas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o que está por detrás disso, né? O que seria realmente esse autocuidado no bom uso, né? Do, das práticas que você pode ter de autocuidado para realmente elevar o seu bem-estar, que é o nosso foco aqui, né? De estar levando estratégias para que as pessoas possam melhorar de alguma forma, né, o seu bem-estar na vida. Cuidado, né? O cuidado, ele, quando a gente fala em cuidado, a gente tem que se concentrar em avaliar o termo, né? Eu sempre gosto de trazer essa coisa do termo, da palavra, porque para a gente entender mesmo da onde que vem as coisas, né? Então, assim, o cuidado, ele vem do termo em latim que se chama cogitato. Cogitato. E o que é isso? Né? Refere-se à dedicação, a um comportamento cuja aparência moral, comportamental, intelectual é algo que tem zelo, é algo que é primoroso, né? Principalmente para o outro. Então, essa palavra cuidado vem disso, né? Vem desse termo em latim que quer dizer o zelo com o outro, cuidar do outro, né? Quem começa a estudar muito sobre, e até a usar muito esse termo autocuidado, começa mais mesmo até na área da saúde com a enfermagem, né? Porque de quem trabalha, né, com a enfermagem, que mais utiliza dessa função do cuidar do outro, né? Então, principalmente, né, a gente está ainda vivendo essa pandemia, né? E como a gente sabe que essa galera, né, que trabalha nessa área, como eles usaram tanto, né, a sua função do cuidar do outro, né? Então, dentro dos estudos, né, que a gente
se você for fazer várias pesquisas sobre autocuidado, você encontra muitas referências na área da saúde e da enfermagem. E aí, o que acontece? Então, portanto, o autocuidado é uma atividade, né, que o indivíduo ele é orientada, né, a um objetivo de desenvolver ações concretas na vida para o seu desenvolvimento, né, regular atividades em benefícios da sua saúde e do seu bem-estar. Então, tudo que a gente fala sobre atividade das pessoas que visam, né, esse objetivo de se desenvolver e também de realizar ações concretas na sua vida para regular esses fatores do seu desenvolvimento e também para gerar benefícios para a sua vida, né? Através principalmente de saúde e bem-estar, a gente está falando de autocuidado. E aí, quando a gente fala desenvolver ações concretas, então a gente está dizendo que é algo que não é o outro que faz por você, é algo que você precisa fazer por você. E daí vem, né, a relevância de você se colocar em primeiro lugar nisso, porque não vai ser ninguém que vai fazer ações que façam com que a sua saúde ou seu desenvolvimento, né, ou seu bem-estar, ele tenha mais qualidade, né? Nós, né, enquanto indivíduos, que podemos ter esse aprendizado, né, e desenvolver ações de acordo com a nossa subjetividade, com aquilo que realmente tem a ver conosco, né, produz efeito na gente. E aí, mais uma vez, né, eu volto na mesma questão de que não existe fórmula mágica para isso, né? Porque nós somos indivíduos únicos. Então, a gente tem que entender, né, como está o nosso panorama de vida e ir promovendo essas ações de autocuidado de acordo com a nossa vida, que é única, né? Cada um tem o seu... Cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus sonhos, seus desejos, né? Então, exatamente, né? A gente estava falando sobre o autocuidado vem do cuidado, né? E os estudos mais iniciais, né, sobre esse assunto vêm até da área da enfermagem, como eu estava dizendo, visto que é uma ciência, né, uma carreira, uma profissão, onde esse cuidar do outro, esse cuidado, ele se exprime muito na própria vivência, né? De como é exercida, né? Esse cuidado. Então, aí eu também estava falando sobre o termo cuidado, né? O que é cuidado que vem que tem correlação com autocuidado? Vem do... Vem do latim, que quer dizer cogitato, e que se refere a esse zelo com o outro, né? Refere dedicação, um comportamento cuja a aparência, né, de aspectos como moral, intelectual, se expressam nesse zelo com o outro. E aí a gente entrando no autocuidado, então assim, a gente tem que entender também que a nossa identidade, aquilo que a gente é, né, ela é construída muito pelo indivíduo, né, pelo indivíduo e pelo que ele vive, mas também é construído muito nessa inter-relação com o outro, né? Então, nós seres humanos, a gente tem muito, né, dessa interferência, e a gente interfere no outro e o outro interfere muito na gente ao longo da nossa própria constituição enquanto ser humano, né? E o autocuidado, ele é uma atividade, né, que é aprendida, né? É aprendida pelo próprio indivíduo. Então, o próprio nome diz, né? É autocuidado. Então, é algo que, se a gente não fizer por a gente, ninguém vai fazer. Era isso que eu estava falando quando caiu um pouco aí. Que se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Então, é algo que... Por isso que vem por isso que a gente, né, sempre correlaciona com se colocar em primeiro lugar, né? Não no sentido de uma visão egoísta, né? De não pensar no outro, mas muito pelo contrário, se você não se coloca em primeiro lugar e não busca estratégias para melhorar o seu autocuidado, você não tem capacidade efetiva, com eficácia, de cuidar de ninguém, de cuidar do outro, né? Então, a priori, para você ter
possibilidade, você precisa desenvolver essa mentalidade que você precisa cuidar de si, né? Então, isso é autocuidado. E aí, como, né? Como? Você precisa entender que tem que ter ações envolvidas, então é algo que você precisa agir, né? Ninguém vai fazer por você e você precisa agir. E elas precisam ser concretas na sua vida, ou seja, não dá para ficar imaginando só, né? Você tem que botar, não adianta botar no papel, né? E falar, vou fazer isso, tem que melhorar isso, tem que fazer isso. Se você não agir com ações concretas, você não vai obter os benefícios de bem-estar e de saúde que essas ações podem, né? E aí, às vezes, você precisa realmente aprender algumas ações. Talvez você não conheça, né, como melhorar algumas coisas que você precisa para aprimorar o seu autocuidado. Mas a ideia de autocuidado é que essas ações elas se tornem concretas para o indivíduo. Então, você vai ser capaz de desenvolver e regular esses fatores que afetam o seu desenvolvimento, que afetam a sua saúde e o seu bem-estar. Então, o objetivo é esse. E o termo, né, o conceito do que é autocuidado é isso. São ações que o indivíduo mesmo pratica com ele, que faz com que ele possa promover ações de cuidado para consigo. A gente precisa do cuidado do outro, também, óbvio, mas a gente precisa cuidar da gente mesmo. E a gente cuidando da gente, a gente consegue cada vez mais cuidar do outro. Então, muito ao contrário de ser uma mentalidade individualista ou egoísta, não. Quanto mais você aprimora o seu autocuidado e realmente coloca ações concretas para que isso aconteça, mais você obtém os benefícios e faz com que esse movimento de você levar o cuidado ao outro, seja naquilo em que você execute na vida, acontece de forma mais eficaz. Então, não é à toa que esse termo, esses estudos começaram a ser estudados dentro da área da enfermagem, né? Principalmente por quê? Porque é uma das profissões que mais precisa aprimorar e desenvolver com eficácia o cuidado com o outro, né? A gente estava falando aqui, vide essa pandemia. Então, se as pessoas que trabalham cada vez mais cuidando dos outros não conseguem aprimorar uma forma de se autocuidar, esse cuidado com o outro ele não se dá, né, com o seu melhor potencial. Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, reportando para a nossa vida, seja pessoal ou profissional, cada vez mais que a gente coloca ações concretas no nosso autocuidado, e aí a gente volta na mesma situação que eu sempre falo, né? Nós somos sujeitos subjetivos e únicos, então não tem fórmula, não adianta você pegar e dizer, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Lógico, né? Existem possibilidades frente ao conhecimento, né? Cada área que você precisa desenvolver melhor seu autocuidado pode fornecer para você insumos de como fazer isso, mas colocar ações concretas no seu autocuidado precisa realmente passar por uma avaliação pessoal, por algo que muitas das vezes até junto com um profissional ou você com você mesma possa ir entendendo onde você precisa melhorar no seu autocuidado. E daí você vai ao seu modo, na forma como você pode desenvolver isso, conseguir aprimorar essas ações concretas na sua vida. Então é isso. Entendi. E por que ter essa prioridade é importante, Verônica? Como que você chegou a essa conclusão? Então, bom, psicologicamente, né, o autocuidado, aí dentro da psicologia, quando a gente fala em autocuidado, a gente fala muito de algo que regula, né, uma força natural das pessoas. Então, é uma força reguladora dos humanos você ter, né, esse autocuidado. Então, ela é considerada uma habilidade adquirida. E aí, quando a gente fala habilidade adquirida, a gente vai dizer o seguinte, que não é algo que nasce pronto, né? A gente não nasce pronto, né? Então, muitas pessoas têm essa crença, né? De achar que, tipo assim, eu não sei, eu não me cuido direito, né? Todo mundo
Ah, eu não sei me cuidar. Ah, eu não ligo muito para me cuidar e tal. Como se Uhum. quem ligasse para se cuidar, ou quem tivesse mais habilidade em desenvolver práticas de autocuidado, fosse algo assim natural, que nasceu com ela, espontâneo e tal. É óbvio que existe, né, algumas pessoas que têm, né, por características individuais, de personalidade, traços psicológicos, enfim, várias outras questões, é, facilidade de desenvolver certas coisas, né, e isso realmente existe. Mas o que a gente tem que falar é que são habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer um de nós. Uhum. A partir do momento que a gente toma consciência de que é necessário para a nossa vida de alguma forma. E identificar essas necessidades, né, e poder assistir regular, é algo que que é um processo e que é vital para o nosso organismo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que essa coisa de desenvolver aí práticas de autocuidado é algo que promove a própria integridade do organismo. Quando a gente falar um pouco sobre tipos de autocuidado, a gente vai entender melhor isso. Porque para a gente pensar em autocuidado, a gente não consegue pensar nisso num ser humano que seja fracionado. Ou seja, então, ser humano é só corpo, é só mente, tem que cuidar só da minha mente, tem que cuidar só do meu corpo, tem que cuidar só do meu lado espiritual. Uhum. Não, em habilidades de autocuidado, a gente tem que entender que essa visão ela tem que passar por algo que é sistêmico. A gente precisa entender e olhar o nosso organismo como um todo, como algo que é sistêmico. E aí sim a gente consegue, através dessa visão, priorizar mais isso, né? E entender como que a gente pode aprimorar isso de alguma forma. Então, por que desenvolver isso? Por que ter mais cuidado consigo, né? Porque isso quando você começa a colocar em prática realmente ações concretas que façam com que você tenha mais esse cuidado consigo, isso está diretamente ligado à promoção de saúde. E saúde não é só saúde física, saúde é saúde mental, Uhum. saúde espiritual, saúde tem vários, né? Quando a gente pensa nessa visão sistêmica, a gente fala de saúde de uma forma integral. E aí, saúde, promover saúde é isso, é um comportamento ético que as pessoas acabam tendo pela sua própria vida, com responsabilidade, com preocupação, né, no seu viver. E é óbvio que essa preocupação no seu viver, ela vai cada vez mais se estendendo ao outro, ao seu entorno, né, ao mundo como um todo. Então, por isso, né, a gente precisa, que a gente falou lá atrás, se eu não cuido, se eu não busco estratégias para desenvolver melhor essa, essa minha promoção de saúde de forma integral, com essa visão sistêmica sobre mim, como que eu posso, né, ser mais efetivo de criar essa visão de integralidade, de desenvolvimento, de promoção de saúde para fora, se eu não estou fazendo isso nem para dentro, né? Então, esse recuo, isso tem que começar a acontecer a partir desse desenvolvimento desses recursos internos. Aquilo que a gente tem dentro é o que a gente acaba reverberando para o mundo. Então, a gente precisa pensar nisso porque isso é benefício para todos. Autocuidado não é benefício só para você, é benefício para todo mundo, né? Por isso que não tem nada a ver com algo que seja individualista, egoísta e muito pelo contrário. E aí os benefícios, quais são? Bom, primeiro, quando a gente pensa em ações concretas de cuidado consigo, a gente fala que a gente é um organismo vivo, o ser humano é um organismo vivo que ele precisa estar sempre se adaptando ao meio. Então, você está sempre adaptando ao meio. E aí o ambiente, né? Quando você começa a ativar mais esses recursos de cuidado consigo, você acaba promovendo essa adaptação de forma mais facilitada. Então, você começa a conseguir atingir alguns objetivos na sua vida em relação ao meio que você está, porque você está cuidando disso. Então, esse é o primeiro
objetivo, assim, primeiro benefício, né? Uhum. O segundo é que traz uma perspectiva, como eu falei, né, dessa visão do humano com todos os aspectos que estão envolvidos, que é o biológico, o psicológico, o social, né? Então, e o espiritual. Então, basicamente, todos esses aspectos biológico, espiritual, social, psicológico, quando a gente pensa em promover ações de autocuidado, isso está integrado, isso não está fragmentado. Então, esse é o segundo benefício mais claro, assim, de que quem começa a desenvolver mais essas habilidades de autocuidado começa a ter essa visão, a entender isso e a praticar isso de alguma forma na sua vida. E o terceiro ponto é ver a saúde numa perspectiva de como a pessoa realmente vive, né? E então a pessoa começa a entender que ela promove antes de qualquer outra pessoa a sua saúde e não o outro. Então ela passa a colocar mais responsabilidade, autorresponsabilidade, né, em si, e isso realmente começa a ser algo concreto. Então, quando eu desenvolvo mais práticas de autocuidado na minha vida, eu consigo aprimorar cada vez mais essa visão de que a minha saúde depende muito de mim, né? E aí a gente está falando de saúde com essa visão integral, sistêmica, mente, corpo, espírito, depende muito de mim. E eu, mais do que qualquer outra pessoa, preciso tomar propriedade disso, né? E é lógico que eu vou precisar de ajuda nesse processo? Óbvio que sim. Mas o intuito é de você ir absorvendo essas habilidades e conseguir e gerindo a sua própria vida com mais autorresponsabilidade para poder ter mais essa promoção de saúde, né? Que no final das contas é isso que a gente quer, promover saúde e bem-estar. Então é isso, os benefícios são esses. E você tem um exemplo da sua vida prática relacionada ao autocuidado? Você sempre soube disso? Como é que isso é para você, assim? Como mãe, como mulher, como profissional? Então, exemplo prático, assim, pessoal, né? Eu sempre tive uma certa essa visão, né, de cuidar de mim e tal. Isso, pelo menos desde que eu me lembre, assim, isso sempre foi uma coisa que eu busquei, né, ter esse cuidado comigo. Mas é óbvio que isso não é algo automático e como a gente falou aqui, não é algo que um tem e outro não tem, é algo que está aprimorando ao longo da nossa vida, né, através de nossas Uhum. observações. É óbvio que no decorrer da minha construção assim, de conhecimento com a ciência do comportamento, a psicologia e áreas afins, isso foi cada vez mais eu fui cada vez mais entendendo, né, os benefícios de se desenvolver, né, um cuidado consigo. Porém, mesmo, né, aquela coisa, né, você tem conhecimento, mas muitas das vezes você está num momento de vida e tal que você não pratica, né? Então, por isso que a gente fala de ações concretas, né? A gente precisa desenvolver ações concretas. E assim, um período que agora me veio na memória que realmente eu precisei ativar de novo um momento de muita observação com o meu autocuidado, foi num período de mudança para mim, que foi mais ou menos em 2016, onde eu estava, né, muito vivendo um momento de piloto automático mesmo, assim, porque eu estava com muitas demandas, muitas tarefas, né, muitos papéis envolvidos aí. Nós, como mulheres, principalmente, sabemos muito disso, né? Muitos papéis envolvidos. Então, eu estava... tinha dois bebês muito pequenos, porque tem meu filho e minha filha tem uma diferença de um ano e um ano, um mês e 20 dias, então é muito pouco tempo, né? Foi uma gestação atrás da outra. Eu estava com os dois muito pequenos e justamente no momento de retorno da segunda, de voltar às atividades profissionais após a segunda licença maternidade. E
concomitante a esse momento, um momento de mudança, de, de projetos de trabalho, de local onde eu trabalhava. Então, tudo foi mudando ao mesmo tempo. Uma mudança, então, muitas mudanças, né? E muitos novos papéis a se desenvolver. E eu fui ficando um pouco distante, né, de algumas práticas que eu considerava que eram importantes ou que até eu já tinha aprendido no papel, mas não tinha colocado em prática ainda. E eu comecei a sofrer com o meu organismo, né? O meu corpo começou a ficar com alguns sintomas. Nesse ano, eu tive uma trombose superficial de coxa, mas tive uma trombose. Eu comecei a ter alguns problemas físicos que estavam se apresentando como possibilidade de ser alguma doença autoimune pós-gestacional. Então, eu comecei a ter que pesquisar muitas coisas. Eu tive vários episódios de algumas situações que eram essa dúvida, né? E aí meu corpo começou a gritar, né? Começou a falar, olha, você precisa parar um pouco, organizar coisas. E foi um momento muito difícil, né? Mas foi um momento muito bom também para eu poder me reconectar com essas práticas de autocuidado que algumas delas talvez ainda estivessem no papel, eu precisava colocar em prática. Então, como que eu comecei a fazer isso, né? Primeiro, eu fui buscar as ajudas que eu precisava para poder entender o que estava acontecendo. E aí, quando a gente fala isso, a gente vai fazer check-ups médicos, né? Eu fui buscar vários check-ups para entender, meu Deus, o que está acontecendo comigo e tal. Eu fui buscar então fazer check-ups médicos, procurar especialistas que realmente tenham conhecimento na sua área em relação a como pode te ajudar naquilo. E depois de todas as avaliações globais que eu precisava fazer com o que estava se apresentando ali, eu comecei, lógico, em paralelo. Então, por isso que eu estou falando, a gente vai desenvolvendo ou retomando o desenvolvimento de uma visão do organismo enquanto um sistema totalizado. É corpo, é mente, é espírito. Eu comecei a desenvolver alguns hábitos novos, do tipo... eu estava com pouco tempo, então precisava. O tempo ele é finito, ele não é infinito. Então você precisa planejar e organizar a sua rotina para que você possa distribuir, né, as suas tarefas, os seus papéis aí ao longo dela de uma forma com mais qualidade. Então eu precisei tirar muita coisa do papel e colocar na prática, né? Então eu comecei a planejar melhor os meus horários, criar uma alternativa, uma estratégia de desenvolver um tempo, né, para mim, que naquele período eu não estava conseguindo ter muito tempo para mim. E a partir daí eu fui desenvolvendo algumas práticas, como foi um período que eu já conhecia, já fazia muito, mas eu comecei a estudar muito, me especializar e começar a praticar mesmo muitas técnicas de mindfulness. Então, eu comecei a tirar esse tempo, né, principalmente a primeira hora do meu dia, para poder praticar algumas atividades que efetivamente me geram mais bem-estar. E com passe de mágica, que a gente sabe que não é passe de mágica, na verdade é algo que a gente realmente consegue fazer. Eu comecei a todas aquelas coisas que eu estava sentindo, que eu estava tendo, que era dúvida se era um problema autoimune, se não era, sumiram. Mas é óbvio que foi todo um trabalho desenvolvido para mim, em termos de retomar o meu autocuidado em vários setores da minha vida, como a minha própria saúde, né? Voltar a fazer a organização, os meus check-ups médicos de forma mais regular, fazer uma mudança. Eu fiz uma mudança bastante considerável nesse período em relação à minha alimentação. Então, eu comecei a usar algumas coisas, né? E a me alimentar, né? De uma forma com muito mais qualidade. Voltei aos poucos, eu estava muito sem tempo, então voltei aos poucos a praticar algumas atividades físicas. Por exemplo, nessa época eu retomei o Pilates, retomei algumas atividades que para mim estavam distantes de um período que eu não estava conseguindo, né, me organizar para isso. E, além disso, eu fui
né, aprimorando muito, né, esse trabalho. Foi justamente um período que eu comecei também a estudar muito e a trabalhar muito com a psicologia positiva. Então, foi quando eu comecei a ter mais contato na época com algumas intervenções até da psicologia positiva e comecei a aplicar isso na minha vida e trabalhando, né, essa reestruturação, orientando dentro do meu interno. Por isso que eu falei, são recursos que você vai ativando internamente, muitas das vezes com a ajuda de recursos externos também, mas que vão te reconectando consigo mesmo. E aí você consegue entender, né, o que está pegando e onde você vai ter que tratar com mais atenção. E aí foi o que eu fiz. Primeiro eu tinha que tratar com mais atenção a minha saúde, né, e fazer os meus check-ups e depois melhorar um pouco mais e mexer na minha estratégia de planejamento de rotina e reconexão com algumas coisas que eu estava meio que no piloto automático, não estava conseguindo colocar em prática, como esse exercício diário que eu faço de técnicas de mindfulness, que ajuda muito o meu bem-estar, como até a própria reconexão mesmo com forças que são características minhas, que fazem muito sentido e elevam o meu bem-estar, como forças que você, né, que a gente está falando de forças, mas vai ter um momento que a gente vai ter Vai uma live, explicar sobre isso melhor, né? a gente está falando sobre... E aí eu lembro que eu comecei a priorizar muito, né, um horário do dia para poder fazer as minhas orações, enfim, coisas que ativam a minha força da espiritualidade, e isso eleva automaticamente o meu bem-estar. Então foi assim, um somatório de percepções que você vai tendo de como ativar os seus recursos internos, e isso vai fazendo com que você traga esses benefícios aí de mais promoção de saúde e bem-estar para sua vida. E eu senti isso na prática, porque eu estava muito desconectada disso, e óbvio que o meu organismo ele iria em algum momento explodir. E explodiu com esses sintomas aí, que foi uma trombose, uma preocupação com o risco de uma doença autoimune, que nunca se confirmou, e que eu vivi, né, um período bastante tenso, mas que depois eu fui melhorando aí ao longo do tempo, olhando para esses recursos internos e ativando eles de novo. Ai, que ótimo, né, Verônica? O importante, assim, de você se olhar, de você prestar atenção e o quanto foi importante esse autocuidado, até mesmo para uma doença física não se desenvolver, né? E você, mesmo você sendo psicóloga, você ter passado por essa dificuldade que é do humano, né? Tantas mudanças na sua vida, dois bebês pequenos, é realmente muito desafiador. E quando a gente vê um profissional contando da sua própria história, né? A gente se conecta porque acontece com todas nós, né? Nós que somos mulheres, né? A gente passa por tantas fases nas nossas vidas e quando a gente é mãe, aconteceu isso comigo também. Você, como minha amiga, você sabe bem, mas eu também passei por isso, né? Que você vira mãe, tudo muda e depois você quer também se olhar, né? Voltar. E muitas pessoas não conseguem, né? Não voltam a se olhar, não tem essa percepção, ou não procuram um profissional. Ainda bem que hoje a gente tem, né, tanta gente que ajuda, né, tem esses recursos, né, de ouvir as pessoas, né, você está aqui hoje, colaborando com a vida do outro, né, nas redes sociais, podendo agregar valor e falar de coisas que talvez as pessoas não parem para pensar. Muitas vezes as pessoas confundem isso com egoísmo mesmo, né? Como é que uma mãe vai pensar em cuidar dela mesma se ela está com um bebê pequeno, né? Mas não, é o que você falou, a gente tem que se olhar primeiro, se cuidar primeiro para depois conseguir olhar para o outro, né? Até ter esse olhar e cuidar melhor. Uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: por onde, assim, quais são as dicas que você dá? Por onde começar a me colocar como prioridade e desenvolver esse autocuidado na prática? Né, para as pessoas que não conseguem, que vêm e dizem, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não me olho, eu nem paro para pensar nisso, né? Eu numa fase, eu nem olhava para mim no espelho direito. Sim, O que que você diria, por onde que a gente pode começar, né, a se colocar como prioridade? tá.
Vou ver se vai fixar aqui o Ah, comentário. fixou, fixou. Tô? Tá. Sim, pessoal, vai mandando um aviãozinho aí, passando a live para todo mundo, que essa live não vai ficar gravada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nenhuma pergunta. Ah, tem uma pessoa falando, se a gente não se cuidar na hora, uma hora a Uma gente, hora. uma hora a Para. gente se parar, a gente não consegue cuidar do outro, do filho. É Exatamente. verdade. Principalmente, né? Principalmente quem tem. Ai, caiu aqui. Quem tem Pai e mãe, né? um ser humano dependente, né? Porque nós, seres humanos, a gente é um animal que demora muito tempo para se tornar independente, né? Então a gente precisa realmente é, dar esse cuidado, né, ao outro, né? A mãe, o pai, que são as estruturas mais importantes na vida de um filho, né? Precisam realmente ter, né, aprimorar cada vez mais essa habilidade de desenvolver. Isso também não é mágico, tá? Isso não é uma coisa assim, muitas pessoas têm, eu pelo menos não acredito, muitas pessoas têm esse mito, né? Alguém, eu acho que existe sim, Ó, algumas. uma outra pergunta. Por onde começar? Acho que é o mais difícil. Eu também acho, Paloma. O Pronto, mais difícil é dar esse start, né? Eu é, estava com a Cecília com mais de 2 aninhos. Eu fui entender, lembrar quem eu era. Eu nem lembrava mais quem era a Vanessa. é, Eu acho que eu era só um peito andando por aí. é verdade, né? Então, por onde começar? Então, eu estava falando aqui que ela falou, né, que não consegue se a gente não parar para se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro. É bem isso, né? Principalmente nessa função, nesse papel, né? Maternidade, paternidade, né? Eu incluo paternidade porque a gente está falando aqui numa visão mais como mulheres e como mãe, mas é óbvio que o papel hoje e sempre foi, né, fundamental da figura paterna para um filho e dos pais como um todo, né? Pai e mãe estarem se autocuidando para cuidar melhor dos seus filhos e de si mesmo, né? Enquanto casal e tudo. Mas, enfim, por onde começar? Bom, primeiro a gente precisa entender os tipos de autocuidado, para a gente poder entender, mapear e saber onde que está pegando para mim, onde está pegando mais para o meu calo, né? Olha, o primeiro tipo de autocuidado, primeiro é o autocuidado físico. Então, o que, que é isso? É você pensar como é que está o seu dormir, né? Como é que está o seu tempo de descanso na sua vida, esse desligar do piloto automático, que eu falei lá atrás, que foi uma coisa que eu percebi claramente que estava me impactando, né? Prática de atividade física, todo mundo sabe que é fundamental, né, para a nossa estrutura enquanto organismo, a gente ter algum movimento que mantenha, né, nosso físico como algo que nos deixe saudáveis. Tem inúmeros benefícios, né, não só para a mente, como para o próprio corpo. Então, é uma visão que se precisa ter. E a alimentação. Então, dentro desse autocuidado físico, o que comporta? Muito seu sono, sua alimentação e alguma prática de atividade física. Então, esse é o primeiro ponto, é entender que tem esse tipo de autocuidado e que você precisa olhar para isso. O segundo tipo é o autocuidado emocional, né? Que é o quê? É como anda, você precisa observar como anda o seu manejo de estresse. Então, se você anda muito estressado, se você está regularmente estressado, ou se você está, né? Porque ninguém, né, gente? Estresse também é benéfico para nossa vida, porque é isso que faz muitas vezes a gente até entrar em movimento, né? Estar numa situação que eu, tenho uma ansiedade, eu preciso me colocar em movimento para realizar. Mas, como tudo na vida, né? Tudo demais transborda, né? E se você ficar constantemente ligado o tempo inteiro, não se desligar e não ter momentos onde você possa desestressar, você vai entrar em colapso em algum momento, né? Então, ter esse manejo é fundamental. Então, o primeiro ponto desse autocuidado emocional é entender como anda o seu manejo de estresse. Também, um outro ponto, né, que a literatura fala sobre esse autocuidado emocional é entender
como que você se auto-perdoa, porque a gente sempre vai falhar, de alguma forma. A gente sempre vai falar, nós somos vulneráveis, nós somos seres vulneráveis, a gente precisa entender isso, que nós somos pessoas que temos erros e acertos, qualidades, defeitos, e que a gente vai falhar em algum momento. E se a gente se cobra demais e não se auto-perdoa, a gente também está falhando no nosso autocuidado emocional. Então, a gente precisa entender isso também. Ter mais... Como que anda a nossa autocompaixão, que está intimamente atrelada ao auto-perdão. Então, se você não começa a se olhar compassivamente, isso que é autocompaixão, né? É se olhar de forma compassiva. Isso quer dizer o quê? É olhar com compaixão para você, né? A gente fala muito de compaixão para o outro, né? Ter compaixão pela situação das pessoas, ajudar, né? Ser tocado por uma compassividade em relação a ter uma atividade de ajudar alguém, de fazer algo pelo outro, mas essa autocompaixão, o olhar para si compassivamente é muito importante para você aprimorar esse autocuidado emocional. Está caindo aqui. Bom, então, e também a literatura fala sobre, que está incluído nesse autocuidado emocional, são mentalidades ligadas ao positivo, né? A você ser uma pessoa com mais positividade, né? E com mais coragem. Então, isso é um fator que a gente também precisa medir. Como que tá isso na gente, para poder a gente entender como ajustar melhor o nosso autocuidado emocional. E a gente tem o autocuidado espiritual, que é um outro tipo, que é o quê? Que é como que eu posso aprimorar o meu autocuidado espiritual? A literatura fala sobre técnicas de mindfulness, né? Meditação, ativar um pouco mais a sua conexão com a natureza, porque isso muitas das vezes ativa forças que estão ligadas a uma forma de lidar com algo que a gente acredite, que é uma questão mais transcendente, né? Que é aquilo que cada um, né? Independente de religião, cada um acredita em como trabalhar a sua espiritualidade de forma também particular de cada um. Então, essa conexão com isso é muito importante para você aprimorar esse tipo de autocuidado, que é o autocuidado espiritual. Ter momentos de silêncio, né, de oração, entender como que você lida com seu estudo mesmo, né? Não é só estudo técnico sobre o seu trabalho, é como você estuda a sua própria vida, como você estuda aprimorar o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, isso também está dentro aí desse autocuidado. Verônica, a Paula colocou aqui, ó, conexão com a natureza para mim é muito importante, que está dentro disso que você falou, né, de você se autoconhecer. Eu há pouco tempo comecei a sentir uma necessidade muito grande, principalmente na pandemia, por morar em apartamento, estar muito dentro do apartamento o tempo todo, eu comecei a sentir uma vontade de pisar num chão, numa terra, numa grama, sabe? E como isso faz diferença, como eu comecei a perceber que fazendo só isso, às vezes eu passo 5 minutos na praça perto da minha casa, sentada ali no chão um pouco, pegando um solzinho, parece que me dá um reset. E eu tenho feito isso às vezes. E é uma coisa tão simples que às vezes a gente não para pensar que isso também é autocuidado, sabe? Você ter 5 minutos para você mesmo, né? Entrar em contato com a natureza, respirar, fazer suas orações. Isso tudo que você está falando. A Paloma também comentou sobre a questão da culpa, né? Normalmente mãe nasce muito com culpa, né? A gente sempre fica se perguntando, pô, será que eu estou fazendo certo na hora de corrigir e tudo mais? E não se perdoar. Uma vez eu vi uma pessoa falando que é o seguinte, será que você se olha como você olha para o outro? Com a mesma compaixão? Desse jeito que você está se cobrando tanto? Se fosse outra pessoa no seu lugar, você falaria assim com você mesmo? Sabe aquela voz interna falando, pô, por que você fez isso? Será que com o outro você falaria dessa forma? Ou você seria mais educado, mais benevolente, né? E faria assim, não, tudo bem, aconteceu isso, mas depois você vai melhorar, você vai conseguir, você está tentando, né? Então, você falando tudo isso me fez refletir, né? E lembrar porque eu também tenho mudado isso na minha vida, né? É um aprendizado constante, né? Todos É, os dias.
Exatamente, o que você falou aí é fundamental quando a gente pensa em aprimorar, colocar na prática, né, ações concretas que melhorem nosso autocuidado. O Perceber o que último, funciona para você mesmo, né? é, sim, porque é o que a gente falou lá no início, né? Nós somos, nós temos a nossa subjetividade. Então, é fundamental você entender, identificar onde, né? Por isso que eu estou passando aqui pelos tipos de autocuidado, para você entender aonde que funciona mais para você, para elevar o seu bem-estar, né? É óbvio que existe um todo, já que nós somos um sistema, né? A gente está pensando aqui numa saúde integral, em um corpo humano que é sistêmico. Então, ele tem corpo, mente e espírito. Então, precisa dessa integralidade de cuidado com todas essas áreas da sua vida para que você realmente consiga obter os benefícios de ter um autocuidado eficiente e também poder levar esse cuidado para o mundo. Mas isso às vezes está mais desequilibrado dentro de uma área específica da sua vida. E aí, por isso faz sentido a gente dividir, né, em tipos de autocuidado, né, que a literatura apresenta, como um, um ponto de observação que a gente precisa ter para entender onde anda, onde a gente está nesse equilíbrio, né? Tá tudo, porque tem que estar tudo Uhum. meio que caminhando ali de forma, né? É óbvio que às vezes você está mais desenvolvendo alguma coisa na sua vida, então aquilo ali está mais ajustado, outra coisa está um pouco mais deixada de lado, né? E é isso, né? Ter essa autocompaixão de entender tudo bem, eu não tô, eu ainda não estou cuidando tanto disso, mas eu posso melhorar, então eu vou buscar. Então essa intencionalidade é fundamental, mas essa intencionalidade diz muito respeito a quem você é. Então você precisa entender. Por isso que a gente fala que são habilidades que você vai desenvolvendo que torna você mais autorresponsável pela sua própria vida. Porque para você começa a ser entendível que esse contato, essa conexão talvez com a natureza ative algumas forças suas que são importantes para elevar o seu bem-estar. Mas Uhum. para Verônica, pode ser que seja de outra forma, né? Que ative outras forças que são necessárias para que ela desenvolva melhor a vida dela naquele momento. Então, é isso. A gente precisa entender o que está se passando com a gente, né? E isso é autoconhecimento, é você entender o que, né? As ferramentas, as possibilidades, o conhecimento, ele está aí, mas a gente precisa aplicar ele dentro da nossa própria vida, né? E dentro da nossa subjetividade enquanto seres únicos. Então a gente tem que entender isso. Então a gente vai lá, busca compreender o que são os conceitos que estão por detrás daquilo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Fazendo com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o que está por detrás do conhecimento relacionado àquele assunto, mas colocar a ação em prática mesmo, colocar o que é efetivo na sua vida, passa por intervenções que você precisa fazer, que você vai aprendendo, até às vezes na literatura, o que está dizendo que é bom, mas que a sua forma de fazer vai dizer realmente para você como que está sendo bom ou não está sendo bom, ou está sendo muito bom, ou está sendo mais ou menos bom na sua vida. Então você precisa, vai aprendendo a aprimorar e ajustar isso. Quando você fala desses exemplos, assim, de como que são essas intervenções, assim, na Eu só, prática, você como tá, psicóloga? eu só vou falar sobre o último tipo aqui de autocuidado, que é o Ah, autocuidado tá. social, né? Então a gente falou do físico, do espiritual, do emocional e do social. O que é esse autocuidado social? Bom, a literatura fala sobre pontos importantes para você aprimorar isso. É o dar e o receber, quer dizer, é perceber que essa conexão com o outro, né, com o meio, é importante para aprimorar a sua própria vida. Então, você tem que ter esse movimento, né, de dar e se sentir também recebendo. Então, como que está isso na sua vida nesse momento? É pedir ajuda, e isso é um ponto, assim, principalmente para nós mulheres, a gente Uhum. está cedo, né? Eu citei até meu exemplo de um momento na minha vida que estava, né, complicado de ajustar algumas coisas, mas principalmente para nós mulheres, pedir ajuda, né? Em alguns, na administração dos nossos papéis, é algo
fundamental quando a gente pensa em ter mais esse autocuidado, né, social, que é importante também para a gente. Porque a gente tem, né, essa dificuldade, às vezes, de mostrar as nossas fraquezas, porque passa muito por essa questão de como ser vulnerável, na medida que isso te traga algum benefício para o seu autoconhecimento e para que as pessoas também te ajudem de alguma forma, né? E para o seu crescimento, né? A gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que ser forte o tempo todo. A gente também tem as nossas fraquezas e precisa entender isso, como melhorar e como trabalhar isso, como pedir ajuda. Então, passa por pedir ajuda, passa por dar e receber, passa por ser ouvido. Então, assim, para ser ouvido, às vezes a gente também precisa melhorar a nossa comunicação e esse autocuidado social. Às vezes não, sempre, né? Comunicação é importante para tudo. Não é só para um setor, né, para um domínio da sua vida, né? Comunicação é muito importante. Então, às vezes você precisa de ajuda, mas você não sabe comunicar isso para as pessoas. Então, como que as pessoas vão te ajudar se você não fala, né? Para elas que você está precisando de ajuda, né? E desenvolver, né, nesse autocuidado cada vez mais relações saudáveis. E aí a gente fala de relações como um todo, né? Isso vai desde das suas amizades até o seu relacionamento amoroso, suas relações familiares. Então, tudo isso está envolvido em melhorar o seu autocuidado social, tá? Então, só para recapitular aqui, a gente tem que, como começar a desenvolver nosso autocuidado na prática, primeiro olhar, ter essa visão de que o autocuidado ele passa por setores, áreas que diz muito respeito a esse todo que é o nosso organismo. Então a gente precisa entender como é que está o nosso autocuidado físico, como é que está o nosso cuidado emocional, como anda o nosso autocuidado social e o nosso autocuidado espiritual, né? É o que a literatura fala como tipos de autocuidado que a gente precisa observar, entender, olhar e perceber nesses setores aí, nesses tipos, o que você está mais desconectada, você precisa melhorar, você precisa trabalhar alguns pontos que vão te conectar mais com ações práticas que façam que você obtenha os benefícios que a gente falou lá anteriormente, né? Que em suma é promover mais saúde para sua vida e mais bem-estar. Aí você me perguntou sobre um exemplo, né? Como que a gente pode, que tipo de intervenção que a gente pode fazer para poder melhorar algumas dessas coisas. Bom, vou dar um exemplo, por exemplo, dessa questão do autocuidado espiritual, né? Nessa área espiritual, como você mesmo falou, e lá descreve sobre conexão com a natureza, né? Então, assim, dentro do estudo de forças pessoais e virtudes humanas, que é um dos estudos que a gente trabalha com intervenções na psicologia positiva, a gente consegue, né, mapear as forças pessoais que todos nós temos. Então, através de testes, a gente faz isso. E aí a gente chega a um descritivo, né, de como aquela identidade, aquela pessoa, ela apresenta ali naquele momento da sua vida a distribuição dessas forças. E aí, através desse resultado, né, a gente consegue ajustando algumas intervenções que sejam mais úteis para aquela pessoa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu, Verônica, tenho a força da espiritualidade como uma das minhas forças principais, que é o que a gente está falando aqui desse tipo de autocuidado espiritual. E aí, quando eu me tenho contato com o meu relatório de forças, por exemplo, eu olho e falo assim, isso diz muito sobre mim, realmente eu tenho muito dessas forças. Mas às vezes eu tenho essas forças e eu não estou usando. Eu estou num período da minha vida que eu não estou parando um tempo para poder fazer uma prática que me conecta com eu estar me sentindo, desenvolvendo a minha espiritualidade. Então, eu preciso intervir nisso.
Porque à medida que que eu coloco em prática algo que, ao meu modo, me faça perceber que eu estou me conectando de novo com me aproximar de um contato com e me coloque me sentindo mais conectada, né, com como elevar um pouco mais a minha espiritualidade, eu vou ter os benefícios, né, de ativar mais aquela força que é tão propícia da minha identidade, tão característica de mim enquanto ser humano, e vou obter os benefícios disso na minha vida, vou levar o meu bem-estar. Então, a partir desse contato, por exemplo, com o estudo de forças pessoais e virtudes humanas, e tendo essa compreensão de como está a sua distribuição de forças, né? O que você mais apresenta como algo que é muito forte em você, ou como algo que é um pouco mais fraco, mas que todo mundo tem capacidade de ativar e de desenvolver melhor. E você consegue perceber, por exemplo, não, eu tenho, nesse exemplo que eu estou dando, poxa, eu tenho a força da espiritualidade, só que eu estou muito desconectada disso, eu não estou fazendo nada na minha vida que esteja me fazendo perceber que eu estou conectada com um desenvolvimento espiritual de alguma forma. Então, ao perceber isso, você começa a sabendo aplicar algumas intervenções, e aí essas intervenções muitas vezes, algumas práticas, são coisas simples, como você falou. Às vezes você começa a entender, poxa, isso aqui está me fazendo tão bem, eu tenho um contato com um momento meu, com a natureza, e isso me traz uma paz, me traz uma tranquilidade. Então, isso também é uma prática que você está adaptando ao seu contexto e fazendo com que você eleve ali de alguma forma e ative algo que é forte em você. Nesse momento pode ser, provavelmente é uma força que está dentro da virtude de transcendência, já que a gente está falando de cada uma dessas forças, elas estão dentro de virtudes humanas diferentes. Isso aí a gente vai falar mais para frente em outro momento, mas enfim, só para citar um exemplo. Então a força da espiritualidade, ela tem que estar dentro da virtude humana de transcendência. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é algo que faz com que você se conecte com algo maior. Então, para algumas pessoas, é uma oração de uma determinada forma. Para outras pessoas, é um contato com a natureza de forma diferente. Para outra pessoa, estar ativamente praticando um grupo de oração, dentro de um grupo de oração com outras pessoas. Para uma pessoa, muitas das vezes é algo que funciona mais ativamente de forma individual, para outras pessoas é de forma mais coletiva. Então, entender e ir aplicando algumas intervenções de acordo com características da sua identidade que muitas das vezes a gente esquece porque a gente está em desuso, a gente não está usando as nossas forças como a gente deveria usar. E aí, eu citei o exemplo de algo que a gente está olhando para o autocuidado espiritual, mas isso pode ser no seu lado emocional, por exemplo, né? Você está muito estressado, e precisa realmente aprender, fazer, né, um trabalho terapêutico de aprender a melhorar o seu repertório emocional. Porque você, né, a vida está aí o tempo inteiro para poder te colocar em constante prova, né, do quanto que você aguenta, digamos assim, né, a rotina, enfim, lidar aí com os vários papéis que a gente exerce na vida. E aí, muitas das vezes, você tá num momento de vida que você não para ter esse cuidado, para ter esse autocuidado consigo entender, peraí, eu tô num momento que eu tô muito estressada. Então, assim, por quê? E aí você começa, né? Então, assim, às vezes esse porquê, às vezes chegar ao ponto onde você precisa ativar alguma intervenção que melhore isso, você vai precisar de ajuda, né? Aí a gente já entra no autocuidado social, quer dizer, tá tudo integrado, porque aí para você pedir ajuda, você precisa ter esse autocuidado de entender que você não é um super-homem ou uma super-mulher. Você tem que entender que você precisa parar em algum momento e falar, bom, peraí, eu preciso agora olhar para isso. Então, na prática, é o quê? O primeiro ponto é você olhar, né, para o todo da sua vida e entender naquele momento o que está pegando mais.
que tá te fazendo entrar em sofrimento nesse momento da sua vida? Ah, eu tô ficando muito estressada, é o meu trabalho, é um tempo que eu não tenho para mim e tal. E aí, a partir dessa compreensão, você começa a ir encaixando aonde que você precisa ajustar. E esse ajuste é feito, sim, paulatinamente, né? Uma coisa por vez. Não adianta você querer também, não, agora eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, tal, porque não vai funcionar. Você precisa realmente ir olhando para cada um desses. Por isso que eu estou gastando um tempo aqui falando com vocês sobre esses tipos de autocuidado, porque você precisa olhar para cada um desses pontos e tipos de autocuidado, de áreas, né, que tem muito a ver com domínios importantes da sua vida, para poder você ir entendendo aonde que você precisa ajustar. E ir ajustando isso, às vezes passa por um conhecimento que você já tenha, é só uma questão de você se reconectar com isso e ir ajustando. Às vezes passa por algo que você precisa aprender, melhorar a sua habilidade, então você tem que buscar um recurso profissional para isso e ir ajustando e melhorando isso, esses pontos, né? Naquilo que está mais crítico, né? Você começa pelo mais crítico, depois vai alinhando os outros. Eu estou com várias perguntas aqui, né, Verônica? E aí, na verdade, algumas eu acho que você já foi até respondendo, por exemplo, se a gente, né, se nós não fizermos esse movimento, né, de gerar esse autocuidado, né, de a gente se olhar, perceber tudo isso que você falou. Se a gente não fizer isso, e aí? O que que vai acontecendo, né? O que que vai acontecer depois? Então, eu já respondi, né? Você já respondeu sobre isso e também, assim, se você tinha algum exemplo prático, né, de algum paciente, né, alguma história que você pudesse contar nesse sentido, assim, que você lembre. O que que acontece? O que acontece é que a gente vai entrando no que a gente chama de piloto automático, a gente vai distanciando da possibilidade de cuidar da gente mesmo, então a gente acaba, né, pelos mais variados papéis que a gente exerce, a gente vai só agindo na vida, muitas vezes sem nem refletir o que a gente está fazendo, e a gente vai se sobrecarregando com os excessos, e, Uhum. e tudo que a gente tem na vida hoje mais é excesso, né? E a gente vai produzindo sintomas que degradam o nosso sistema, mente, corpo e alma. Então, basicamente, é isso que acontece. Assim, vai chegar uma hora que você vai explodir de alguma forma, né? Se você está muito desconectado de um autocuidado no seu físico, você vai explodir nesse ponto. E que também, assim, não é só nesse ponto, né? Porque tá tudo junto, tá tudo integrado. Então, às vezes, começa a ser algo que aparece de forma gritante no seu físico, mas está super conectado com o seu lado emocional. Então, você vai ter que olhar para isso também, vai ter que integrar, né, esse cuidado com tudo, com todo esse sistema, né? Mente, corpo e espírito, que a gente está falando, né? Lá desde o início a gente está falando que o autocuidado é isso, né? Não, ele aprimora uma visão própria, que a pessoa começa a entender que ela não é fragmentada, ela está conectada, né? Ela é um todo, ela é um sistema. Então ela precisa alguma área desse sistema vai gritar primeiro. Às vezes é o físico, às vezes é um sofrimento emocional muito, muito sério, ou às vezes enfim. Então, alguma área dessa aí vai gritar e você vai começar a produzir sintomas. Então, por isso que você precisa. E aí, citando um exemplo aqui para a gente finalizar, né? Eu tenho um caso, né, de uma paciente que ela chegou para mim com muito deprimida, assim, com a vida, sabe? Muito desestruturada e, e até uma profissional da área da saúde, né? Então, assim, olha só, você vê que a gente cuida muito do outro, né? Mas a gente não cuida da gente. Então, uma profissional super reconhecida, assim, naquilo que ela faz e trabalhando muito, mas sem totalmente desconectada de ter cuidados consigo, né? Então, a gente começou efetivamente a trabalhar. Primeiro, a gente foi tratando, né, desse momento que ela estava muito
Então, a gente precisa primeiro fazer um trabalho de reequilibrar esse químico, né? Então, foi um trabalho em conjunto com o médico também, mas a gente conseguiu equilibrar essa química interna, né? Que estava ali muito deteriorada. E aí, em equilibrando isso, a gente começou a fazer um trabalho justamente, né, a partir de uma psicoterapia com a psicologia positiva em associação, trazendo todo esse estudo de forças, né, para que ela pudesse entender, compreender e aplicar. E aí ela foi entendendo, né, que ela estava muito desconectada de forças que eram muito características da identidade dela, né, e a gente foi trabalhando ali essas intervenções, né, que não dá para eu entrar aqui agora em... Né, você faz esse mapeamento, né? Você faz o mapeamento com o teu paciente dessas forças pessoais, né? Isso, Na verdade, assim, é uma teoria, né? Da psicologia positiva, né? Isso. É porque a gente vai ter que fazer uma live sobre isso, né, Verônica? Para você explicar melhor sobre essa técnica em si, o que é a psicologia positiva, né? E o que sim, são essas forças e não é, virtudes humanas. a gente, como psicóloga, a gente faz todo um trabalho de, de psicodiagnóstico prévio para entender, né, todo o que está se passando na vida daquela pessoa, né, e quais são as demandas mais urgentes a gente precisar trabalhar aí no lado emocional. Então, isso envolve muitas coisas, envolve você, né, iniciar um trabalho de psicoeducação, né? Você vai. Isso aqui que a gente está fazendo é um trabalho psicoeducacional. Na verdade, eu estou trazendo aqui conhecimentos, né, técnicos e científicos para pessoas que não conhecem ou não estudaram sobre isso, né? E que a pessoa possa entender a importância daquilo na vida dela. Então, esse é o primeiro passo, né? É reconhecer e fazer essa psicoeducação, reconhecer o que está acontecendo na sua vida e o que eu posso obter que o conhecimento ele pode me ajudar nisso. Então, você tem que, porque se você não fizer essa correlação internamente, você nem se move para fazer, porque você precisa se engajar naquilo, né? Não é uma coisa que. Não é um trabalho unidirecional, onde uma pessoa só vai poder, né? A gente está falando de autocuidado, então, para desenvolver técnicas de autocuidado, ter mais ações concretas com isso, você precisa se colocar nisso, precisa se implicar nisso, precisa querer, né? E, então, por mais que você aprenda, 50% diz respeito ao que você vai colocar em prática. Então, você tem que fazer esse trabalho psicoeducacional, que a pessoa entenda que aquilo realmente pode ser importante e vai mudar a vida dela de alguma forma. Então, esse é o primeiro passo. E depois, isso aí é feito independente, né? É o ponto inicial quando a gente fala de um trabalho terapêutico. Depois a gente começa aí ajustando, né? O que está necessário para aquela pessoa de acordo com a demanda que ela apresenta, né? Então, muitas das vezes ali a gente vai começar trabalhando crenças, né? Entendendo como é que está essa cognição, quais são os pensamentos que essa pessoa tem na vida e que faz com que ela produza alguns comportamentos, né? Então, a gente vai começar a trabalhar isso aí. Eu costumo trabalhar hoje com algumas técnicas até da teoria cognitiva comportamental nesse sentido, de ir trabalhando essas cognições, esses pensamentos, melhorando, ajustando isso e depois entendendo como está refletindo no comportamento para poder melhorar, né, como um todo, e puxando aí para algo que seja uma contribuição, né, da psicologia positiva no meu trabalho nesse aspecto, diz respeito a ir observando, né, quais são as qualidades humanas que aquela pessoa tem e que ela não está potencializando, que ela não está desenvolvendo. Então, a gente começa com esse estudo de forças, né, e depois a gente vai aprimorando, né, existem vários outros estudos e técnicas de como trabalhar isso, mas fazendo esse paralelo com o estudo de força, a gente começa a entender em paralelo como que está isso na vida daquela pessoa e vai trazendo, né, intervenções que ela pode ir aplicando na vida dela para começar a
elevar, né, a se potencializar no sentido de aprimorar mais, colocar suas qualidades ao seu favor, né? Porque nesse caso especificamente ela estava colocando as qualidades dela, sim, mas muito a favor do outro, né? E esquecendo que as qualidades que ela tinha enquanto forças e tal, ela tinha que aprimorar, principalmente como uma profissional da saúde, né? E hoje ela tá totalmente outra pessoa, assim, em relação, né? Um dos casos que eu sempre via, né? Esse autocuidado muito degradado, em que conseguimos ajudar, né? De alguma forma, com essa visão aí sistêmica do autocuidado. É isso, né? Teve uma outra. Eu sei que você tem que ir. Eu ainda tenho algumas outras perguntas aqui. Mas eu quero. Vou fazer pelo menos uma última, que é onde que você vê que as pessoas mais erram e não se colocar como prioridade das suas próprias vidas e em desenvolver esse autocuidado. Onde que você acha que as pessoas mais erram nisso? Ah, elas erram, acaba desenvolvendo hábitos, né? Que vão se tornando muito ruins, né? Vai meio que você vai fazendo com que você não tenha essa visão de como ampliar, né? Porque o autocuidado, quando a gente fala que é o olhar para si e ativar esses recursos internos, você vai se desconectando muito da possibilidade de desenvolver o seu autoconhecimento, né? E aí as pessoas começam também, né, muitas das vezes, além de começando a se desconectar disso, a não entender o que elas são, o que elas gostam, né? O que realmente funciona melhor para elas na vida, para elas terem mais bem-estar, mais saúde, né? Se sentir desenvolvendo alguma coisa na sua vida, elas começam a estar muito desconectadas desse, desse olhar para si, e isso acaba fazendo com que você erre muito desenvolvendo hábitos ruins, né? Hábitos que a gente já falou em vários tipos de autocuidado. Então você começa a não cuidar da sua saúde, né? A não cuidar do seu lado emocional. Então você vai desenvolvendo hábitos que acabam degradando a possibilidade de você se desenvolver de alguma forma. Segundo ponto, a maioria das pessoas que começam a não ter esse autocuidado, assim, de forma sistêmica, olhando para tudo isso, começa a ter muita dificuldade de planejar a sua própria vida, né? A dificuldade na sua rotina. Então, é uma das coisas que mais a gente ouve, né? Como sendo uma fala, né? Das pessoas. Ah, não consigo me organizar, não consigo me planejar. É porque não está cuidando, né? De si. Então, e às vezes isso acaba refletindo para o entorno, né? Muitas das vezes vai refletindo para o entorno, porque aí, às vezes, se defronta com essa questão, mais pela fala do outro até, porque aí por exemplo, sei lá, começa a não conseguir desenvolver esse cuidado de si, então não acaba não cuidando muito de nada direito, né? Então fica, né, com problemas de organizar sua rotina, organizar sua vida. Muitas vezes isso acaba impactando a sua vida familiar também, né? Porque as pessoas que estão ao redor, né, também não conseguem ajudar, né, a resolver e a planejar melhor organizar as coisas, então você fica muito desorganizado nesse sentido. É, um, Elas erram muito em não priorizar esse cuidado e ter essa visão, né? Então as pessoas que geralmente elas estão errando como? Elas não conseguem entender o seu organismo com essa visão sistêmica. Parece que é tipo tudo meio desassociado, né? Então, eu cuido muito de uma coisa, mas esqueço totalmente de cuidar de outro ponto da minha vida. Por exemplo, eu cuido muito do meu físico, mas eu esqueço de cuidar da minha mente, né? Então, assim, ou eu cuido muito do meu lado espiritual, mas esqueço que tem outras, né? Eu preciso olhar para o meu corpo, A olhar. gente vê muito isso na área organizacional, né? Principalmente em grandes empresas, em pessoas que começam a exercer liderança, que às vezes têm uma postura no início da carreira de se cuidar, mas aí acabam olhando muito mais para a área profissional e param e
parece que a vida da pessoa é só aquilo, né? E a pessoa entra nesse piloto automático que você falou, e parece que ela só cuida daquilo ali e degrada todas as outras áreas, né? E aí fica com alguns problemas dentro da família. Às vezes isso reflete até numa criança pequena dentro de casa, né? É, Ou no relacionamento conjugal ou social e por aí vai, como você falou, né? A pessoa acaba se desconectando do emocional, do espiritual e às vezes nem percebe, né, Verônica? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, tem algumas pessoas que às vezes passam o dia inteiro na academia e acham que autocuidado é só cuidar do corpo. Não é isso que você falou aí, né? Que falou tão bem. Que na verdade é de maneira sistêmica. Que nós temos que olhar o todo, né? Foi ótimo. eu acho que um erro fundamental também, que a gente precisa ter esse olhar quando a gente fala de promover saúde e bem-estar, é esquece da prevenção, entendeu? Eu acho que esse é um erro fundamental que todos nós temos que estar sempre observando, que é a gente tá muito acostumado a apagar incêndio, né? Explodiu, né? Como vai explodir no seu corpo um sintoma. Então agora tem que ir para o médico, tem que correr, tem que ver, porque agora não tem jeito. Você tá num estado emocional tão degradado que você tá numa depressão profunda. Provavelmente você deixou, né? Foi deixado passar aí, talvez algumas coisas que pudessem ter prevenido, né? Você chegar a esse ponto, né? De transbordar dessa forma, né? Então, o olhar, né? Um erro fundamental que a gente tem, que está sempre observando como que a gente faz, é como que está o nosso olhar para prevenção. O primeiro sinal de que não, de que pô, não tá legal para mim, não tá bacana, eu tô me sentindo desconfortável em alguma coisa na minha vida, é buscar trabalhar o quanto antes isso, é prevenir. E muitas das vezes o fundamental mesmo é você nem chegar, deixar que chegue dessa forma, é justamente você ir tendo essa visão, né, de que você precisa cuidar, se cuidar antes que as coisas aconteçam, né? Você precisa estar com o organismo preparado para poder, né? A gente vivendo essa pandemia aí, a gente sabe o quanto que a gente teve essa preocupação, né? Que é o seguinte: eu tô com a minha imunidade em dia, né? Porque agora estou precisando dela mais do que nunca, né? Então, se você tem uma atitude preventiva em relação a isso, né? Citando exemplo, né? Dessa questão de que a gente, ó, as chances de você sofrer os impactos é menor. Agora, se você está com uma saúde muito degradada, uma imunidade muito ruim, as chances são maiores de você sofrer consequências maiores. Então, assim, não deixar chegar a ter que acontecer alguma coisa assim, transbordar para poder. Então, esse olhar preventivo, é por isso que a gente está aqui, né, Vanessa? A gente está Sim. justamente buscando fazer essa troca para que as pessoas aprimorem esse olhar, né? E a gente tem essa tendência natural, né? Eu dei o exemplo aqui de uma paciente que é profissional da área da saúde. Então, assim, você vê que às vezes não é o conhecimento que vai fazer com que você tenha uma atitude de prevenção. Então, você precisa ter uma atitude de prevenção na sua vida, né? Colocar isso como prioridade, de se cuidar, né? E aí, para Como terminar, você. pode falar. Não, que eu só queria completar isso que você está falando, porque assim, a palavra autocuidado é muito conhecida, principalmente para a gente, né? Para todo mundo que está aqui, que está numa rede social, tá na internet, tem um smartphone na mão, normalmente, né, tá sabendo de todas as coisas que estão acontecendo, é igual quando a gente fala de coisas que fazem mal para a saúde, que às vezes a maioria das pessoas sabem, como aquele último tema que a gente falou, por quê que eu não faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então, na verdade, não é só o conhecer, o saber. Saber o que que é isso? Foi o que você falou, né? Saber que autocuidado é cuidar de você mesmo, se colocar como prioridade. Mas o mais importante é tomar essa consciência, né, Verônica? É se olhar, prestar atenção, como você disse, nessas áreas fragmentadas aí, né, que você falou em autocuidado físico, autocuidado emocional, espiritual e social. E você começar, né, daqui para frente, né, o pessoal que está aí ouvindo,
Saindo agora da live, a Verônica vai colocar um post. Escreve lá qual foi a sua reflexão, faz uma reflexão. Será que eu estou me cuidando de verdade? Será que eu estou me colocando como prioridade na minha vida? E eu quero isso? Realmente eu quero ser prioridade na minha vida? Se eu for, se eu fizer alguma coisinha de diferente, o que que vai acontecer de mudança? E aí eu quero pedir para vocês escreverem lá no post que a Verônica for colocar. A live não vai ficar gravada, mas a gente vai continuar nesse movimento, né, do Positive Talks. Vocês podem marcar a gente com a hashtag Positive Talks e a gente vai responder vocês. Se vocês quiserem mandar por direct perguntas para a Verônica, né, Verônica? Você responde, ela está sempre respondendo todo mundo e vai vir muita novidade por aí. Quem não segue a Verônica que está no meu Instagram, entra lá, segue, passa para outras pessoas, amigos, familiares, porque vai ter muita conversa sobre isso. Muita coisa para poder te ajudar a aumentar o seu bem-estar, elevar o bem-estar e diminuir a ansiedade. Com muita É. intervenção na prática. Bom, para finalizar, então, né, o que eu vou deixar aqui para vocês, além do que a Vanessa já falou aqui, que é isso aí, né, vocês terem essa consciência é o ponto fundamental. E aí, vou dar 5 pontos aqui, né, que cinco coisas que a gente precisa fazer quando a gente pensa em autocuidado, né, como que a gente vai Anota começar. aí, pessoal. Bora Então, anotar. primeiro é entender quais são os pensamentos que você tem sobre autocuidado. E aí aprender o que significa, né? Então, quem está aqui nessa live já está na vantagem sobre isso, porque o que mais a gente falou aqui é o que é autocuidado, quais são os tipos de autocuidado, como você ter essa consciência, né, do porquê, de qual pensamento que você tem sobre autocuidado é importante. Então, se você tem essa visão de que autocuidado é algo individualista, egoísta, né? Parece que se colocar em primeiro lugar e pensar e ter essa consciência de que eu preciso cuidar de mim primeiro, for algo que você acha que tem essa culpa, né? Ou essa dificuldade, já começa por aí. Entender que você precisa mudar um pouco, mudar essa crença, né? E passar a compreender que a gente não consegue cuidar bem do outro se a gente não cuidar da gente primeiro, né? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, é observar em quais áreas, né? Como a gente já falou aqui, autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado espiritual, autocuidado social, pensando nessas áreas e em que cada uma delas tem correlação, a gente precisa entender o que está pegando mais pra gente, onde que está mais degradado aí, onde que a gente está deixando de cuidar, tá? Porque às vezes a gente está cuidando muito de uma coisa e esquece de outra área que é tão importante quanto. Então, observar essas deficiências é fundamental para a gente poder ser mais assertivo e entender onde que eu preciso intervir primeiro, tá? Terceiro ponto é fazer um cheque geral, né? Muitas das vezes você vai precisar de ajuda de profissional para isso. Entender se eu meu físico está totalmente degradado, eu tô sentindo dor, eu tô com uma doença, parece que eu tô com alguma coisa, né? Tá com algum sintoma físico, tem que fazer um check-up, tem que entender, Sem né? dormir direito, né? Muitas pessoas têm dificuldade de sono. Exatamente, problemas com sono. Então, sim, tem que entender e fazer um cheque profissional para isso. Né? O terceiro é começar a traçar. Depois que você mapeou, entendeu? Ó, é aqui que eu preciso atacar. Então, você vai começar por ali. E começar de forma realista, com ações concretas de uma coisa por vez. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, que você não vai fazer. Tá? Você tem que começar de uma coisa por vez para poder colocar em prática o que você precisa. Depois, é você aprender como aplicar essas coisas que você está aprendendo, né? Sozinha, porque é isso, né? O autocuidado, ele fala muito sobre a gente desenvolver ações concretas que beneficiem o nosso desenvolvimento, nossa promoção de saúde e a nossa vida, o nosso bem-estar, a gente com a gente mesmo. Por isso é autocuidado, né? Então a gente precisa absorver aquele conhecimento e trazer para o nosso viés prático, né? Entender como que a gente vai aplicar isso. E entender fundamentalmente, é um outro ponto fundamental, que primeiro a gente começa ativando os nossos recursos internos e depois a gente começa a aprimorar também, trabalhar recursos internos. Então, primeiro ponto, recursos internos. O que é isso, Verônica?
é trabalhar de dentro para fora. É isso que a gente está falando aqui. Trazer para consciência, entender que muitas das vezes você vai precisar de uma ajuda emocional, né? Um profissional, um psicólogo, fazer uma terapia e tal, para entender, ajustar onde que você precisa melhorar mais na sua vida, para ter mais esse cuidado. Se você tem problemas relacionados ao perdão, à culpa, né? Você precisa trabalhar isso de alguma forma, você precisa ter um trabalho nesse sentido, porque senão você não vai conseguir desenvolver um bom autocuidado. Então, você precisa começar ativando seus recursos internos. E é óbvio, né, que a gente também tem aí milhares que eu chamo de recursos externos, que é o quê? Muitas das vezes você está com autocuidado tão degradado, você está tão desconectado de você, que você vai precisar mesmo aprimorar um olhar para sua imagem. Então, muitas vezes você vai precisar desenvolver mais, melhorar ali a sua... vamos dizer, por exemplo, eu me incomodo muito com o meu visual, com a minha pele, né? Me relaxei muito ao longo da minha vida, não me cuido, né? Então, você pode, né? Por que não? Se aprimorar dos recursos externos que estão aí, profissionais, pessoas que possam te ajudar nesse Por que sentido. não começar, né? Recomeçar. A gente pode recomeçar todos os dias, né? Às vezes as Exatamente. pessoas acham que, porque eu engordei muito numa gestação, eu mesma tenho isso como exemplo para mim de autocuidado, que eu fui procurar, eu engordei na minha primeira gestação 27 quilos. Depois da segunda gestação, eu engravidei obesa. Então, assim, não foram tantos quilos, foram 9 ou 10 quilos, mas assim, eu já estava obesa. E eu pensava, muitas vezes eu pensava assim, não tem mais jeito, nunca mais eu vou emagrecer. Eu achava que não tinha jeito, sinceramente. Eu me lembro de conversar com uma amiga minha no trabalho, a minha xará lá, a Vanessa, e a gente conversava sobre isso. Até que teve um momento em que nós duas viramos a chave. E tem muito isso também, né? Quando você tem outra pessoa, que é essa questão social que você falou, às vezes tem alguém que pode te dar dica, e aí acaba virando um movimento. Eu sei que foi até engraçado nessa época lá no trabalho, várias pessoas emagreceram, nem sei se você lembra disso, Verônica. E eu fui procurar ajuda profissional, eu fui no médico, comecei a me cuidar, voltei a fazer atividade física. Foi muito difícil no início, mas eu consegui eliminar 21 quilos. Então, assim, poxa, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir, entendeu? E aí você acaba se reforçando, né? E vendo quanto que é importante se olhar. Mas eu fiquei muito tempo, anos, sem olhar para mim mesma. Isso aí, exatamente. Bom, pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui, né? Fiquem ligados Obrigada, aí Verônica. Foi ótimo. fiquem ligados aí nas redes que a gente vai estar sempre, né, postando aí quando que vamos, né? Vamos ter vários Positive Talks ao longo das semanas. E não esqueçam, né, de deixar lá o seu comentário, né? Falar Vamos tirar um print. que tudo isso aqui que a gente falou hoje pode, né, servir. O que ficou para vocês aí como um aprendizado, né, para ativar mais esse olhar de ter um autocuidado mais trabalhado, assim, de forma que a gente realmente possa obter os benefícios, né, de promover mais a nossa saúde, nosso desenvolvimento, né, e o nosso bem-estar através do primeiro cuidar da gente e também, é óbvio, né, assim a gente vai conseguir cuidar cada vez mais do outro, né, com mais eficácia, tá bom?